Toda boa ideia começa sempre com um videogame. Eduardo Carlos 2021. E a ideia desse trabalho começou justamente nisso, uma jogatina de Cuphead que nos traz a ideia de fazer o trabalho associando o mundo das abelhas e das formigas com ideias filosóficas e sociólogas. Um grande sociólogo que podemos adicionar ao nosso estudo de insetos seria Emile Durkheim. Observamos, por exemplo, que é possível confirmar a ideia de Durkheim que diz: a sociedade é uma síntese de seus indivíduos e não a soma. Quando observamos, por exemplo, as formigas trabalhadoras em defesa de sua rainha. Um curioso comportamento das formigas quando seu formigueiro é destruído por um enchente demonstra perfeitamente isso. Para proteger a sua rainha, as formigas se unem e constroem um tipo de balsa com seus corpos, que flutua e permite a sobrevivência de sua líder. Isso é visivelmente um ato coletivo, tendo em consideração a síntese das formigas para a criação de um objeto à parte. Além disso, tendo em consideração o fato social, o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim, podemos tirar diversos paralelos. Primeiramente, os 3 requisitos para algo ser caracterizado como um fato social se encaixam perfeitamente na sociedade dos insetos e o funcionamento dela. A generalidade faz menção a uma ação que é vista constantemente e possui a aprovação da sociedade. A história da barca se encaixa nisto, visto que ela é observada em colônias de formigas distintas. A exterioridade implica algo parecido. A ação deve ser exterior ao indivíduo. A tese da barca confirma isso também, visto que é um ato coletivo. Agora, finalmente, a coerção, que faz menção à ideia de que a sociedade leva o indivíduo a agir de uma maneira. Isso é visto pelo fato de que as formigas vivem em conjunto, fazendo parte de uma espécie de sociedade de castas. Estas possuem grupos sociais e cada grupo possui a sua determinada função. Função essa que é obrigada a empenhar pelo bem coletivo. A ideia de poder, de acordo com Max Weber, é a capacidade verificada dentro de uma relação social que permite alguém a impor a sua própria vontade, mas que para se tornar uma forma de dominação precisa ser legitimada pelos indivíduos que lidam com esse poder, e normalmente a validação desse poder é feita quando um ser que está no topo do que Weber considera uma pirâmide social tem algo a mais que o resto da sociedade não tenha. No caso do mundo das abelhas e das formigas, é perfeitamente visível essa condição, já que a rainha tem sua posição elevada, pois é a única fértil da colônia. Dessa forma, ela valida seu poder e tem seus servos, que normalmente são seus filhos, que a seguem e protegem de todas as formas possíveis para manter o bem da colônia. Já a dominação para Weber seria a probabilidade de encontrar obediência pelas ordens específicas, ou todas, dentro de determinado grupo de indivíduos. Por isso, a dominação confere autoridade a quem exerce o poder. Nas formigas e abelhas, isso é claramente percebido, já que não se questiona as ordens da rainha, cada um tem sua casta e faz o que é mandado. Se você é um inseto e trabalha como operário, você será operário até a sua morte. E ainda podemos classificar melhor essa dominação que ocorre. Essa é uma dominação legítima, pois quem está em castas inferiores à rainha obedecem cegamente suas regras. Percebemos então que perfeitamente podemos encaixar as ideias de Weber na sociedade das formigas e das abelhas, o que nos mostra que suas teorias não abrangem somente as sociedades humanas. Karl Marx tinha a ideia de que se os operários se unissem, seriam capazes de criar uma sociedade sem classes. A esse grande momento foi dado o nome Revolução Socialista. Isso seria possível no mundo dos insetos? A resposta é: quando observamos as abelhas e as formigas operárias trabalhando tão bem em conjunto e tão submissas, sem tirar o fato de que eles não têm a razão ao lado deles, isso parece impossível. Mas como nem tudo que parece realmente é, existem casos muito raros em que uma mudança hormonal em um inseto pode trazê-lo à condição de rainha. Outra situação é quando a rainha morre ou é removida de uma colônia, as operárias entram em um duelo até que algumas se tornam indivíduos reprodutivos. Ou seja, a guerra de classes que Marx tanto critica em suas obras é até mesmo piorada em insetos, ocorrendo uma guerra entre a mesma classe social. Dessa arte, percebemos que apesar de raras trocas de castas podem ocorrer, a revolução socialista citada por Marx não seria possível. E uma observação: também não sabemos se isso poderia acontecer na nossa sociedade atual.
Agora uma rápida associação do mundo dos insetos com a frase do filósofo Jean-Jacques Rousseau. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Nessa frase, o filósofo tenta colocar a ideia de que todo homem é bom, por natureza, e a sociedade acaba com ele deixando-o sem valor. Agora, transformando isso para o mundo das abelhas e das formigas, percebemos que essa frase em parte está correta. A sociedade dos insetos é muito alienante e prende cada um deles em sua própria função, os colocando como ferramentas em uma gigante colônia que precisa obedecer à rainha. Elas já nascem em sociedades, assim como nós, mas se vivessem sós não funcionaria, contrapondo a frase de que já estaríamos felizes e bons por natureza. E por quê? A resposta é: a sociedade é um mal necessário. Somente com ela podemos ter a melhor vida possível, e mesmo ela nos alienando e nos corrompendo, continua sendo necessária para não só nossa sobrevivência, como a dos insetos.